Olá, tudo bem? Bom, eu vim interpretar outra parábola. Dessa vez vou interpretar a parábola dos dois filhos, que diz assim: Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou Jesus: Em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Bom, eu vou falar desses dois filhos. Desses dois filhos estaria na Bíblia também, como eu já falei, na parábola, porque Jesus usou muito a parábola do samaritano. Ele usou no sentido de clarear muitas coisas. Coisas que o povo esquece. E não vê a importância que foi aquela parábola que Jesus trouxe. Como ele falou também do jovem rico, de Zaqueu, ele não falou aquelas coisas à toa. Aquilo tem uma importância imensa na Bíblia, que o povo despreza e não dá importância, porque ali tem um grande significado na parábola do samaritano da vinda do Cristo de Deus, do ensinamento de Deus na terra. Esses dois filhos aqui, quando ele fala aqui, esse que diz sim, sim, seria os crentes, que eles vão para a igreja, que adora, que lá seria os fariseus, seria o povo de Israel, que se diz crente em Deus, que são realmente crentes, mas os demônios creem, tremem, nenhum será salvo. Que adora a Deus, mas na verdade não fazem a vontade. Quando ele diz que chama um para ir, ele diz vou e não vai, é isso. Ele adora, louva, vai para a igreja, tudo, mas na verdade ele não faz a vontade, então ele não vai trabalhar na vida, ele não vai fazer a vontade de Deus, então não vai para o reino de Deus. O segundo filho que diz não vou, não vou, é aqueles que, vamos dizer assim, não tem crenças. Ou tem crenças, mas que não são aqueles exemplos, vamos dizer assim, não são que vivem naquela dureza, querem ser santo, não sei o quê. Vai em festa, bebe, não sei o quê, desse dali, não sei o quê, porque como diz a Bíblia, que existe pecado de morte, pecado não é de morte, entendeu? Então, esses têm muitos pecados. Esse que diz não vou, não vou, mas na verdade, aquilo que realmente é importante para Deus, eles fazem. E esses é o que na verdade vão. Como ele está falando aqui, em prostitutas, em publicanos, que entrarão no reino de Deus primeiro que muitos que vivem ouvindo e pregando a palavra de Deus. Porque que nem Jesus disse, filhinho, não amemos de língua e de palavra, mas sim por obras de verdade. Nisso conhecereis que sois da verdade. Então o samaritano foi alguém que seria aquele filho que não vou, não vou. O pai chama, mas depois se arrepende e vai. Agora eu quero que você entenda, o samaritano nunca foi crente, nunca, vamos dizer que para o mundo, entender que o mundo ele se converteu. E como ele se arrependeu e foi? Porque João Batista, quando estava batizando, como Jesus disse aqui, que elas acreditaram em João Batista. Quando ele veio no caminho da justiça, como eu já falei, que o caminho da justiça de Deus é as boas obras, a caridade. O batismo ensinava a caridade para a salvação. A justificação de Deus para a vida eterna é como diz a palavra, distribuída aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E João Batista ensinava isso. E prostitutas acreditaram. E como que o samaritano, se ele não foi a João Batista, ele também entrará no reino de Deus? Porque quando dizia o batismo, dizia assim, dai fruto digno de arrependimento. Não quer dizer que aquela pessoa não vá pecar mais. Por exemplo, o samaritano nunca deixou de pecar, de ver prostituição, que ele vivia em adoração, mas ele dava um fruto digno de arrependimento, ou seja, encobria aquele fruto que ele dava, aquelas obras que ele fazia, encobria aqueles defeitos dele que ele tinha. Porque o amor encobre multidões de pecados. Ele era quando tivesse arrependido, ele era justo diante de Deus, mesmo se ele ser crente.
Por isso que ele diz aqui: qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo, ou seja, o samaritano fez a vontade do Pai. E continuando, declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Veja, publicano e meretrizes. Ele não tem que elas deixaram de ser prostituta. Não deixaram de ser publicano. Porque elas tinham um pecado, mas não era um pecado de morte. Mas Jesus vem ensinar a qualidade, para a gente ter qualidade que superava defeito. E eles não quiseram. Todos nós temos que ter essa qualidade. Jesus trouxe, através do batismo, através das parábolas que eu estou lendo para você, que ele ensinava você ter essa qualidade. Ninguém no mundo vai ver sem pecar, entenda. Mas eu quero que você entenda ter pecado de morte. Pecado não é para a morte. Por exemplo, um exemplo para a gente entender. Em Provérbios, Jesus dá a diferença do pecado de morte e o pecado não é de morte. Ele fala sobre a prostituta. Eu não estou incentivando pessoas a ver na prostituição, porque se você não quer dizer que vai impedir, mesmo que você seja prostituta, não impede você ir por reino de Deus. Se você deu fruto digno de arrependimento, se é uma pessoa que tinha misericórdia, você alcançará a misericórdia, entenda. Mas você vai destruir sua vida. Vícios, prostituição, destrói sua vida. Não estou incentivando ninguém a fazer mais isso. Não vai tirar sua salvação, como diz o apóstolo Paulo. Mas por causa da lei da liberdade, vocês não vão viver em prostituição. Ele dizendo, advertindo as pessoas. A lei da liberdade é o quê? A lei do amor de Deus. Quem praticar o amor receberá o amor de Deus. Mas o amor é obras. Certo? Não estou incentivando pessoas a viver no pecado. Entenda. Mas estou dizendo que tem pecados que não vão condenar você. Ao contrário. Entenda. O que vai condenar as pessoas é as pessoas que julgam que todo pecado condena. Tem pessoas que veem uma prostituta e dizem que ela está no inferno, mas você não conhece a vida dela. Você sabe se ela dá um fruto digno de arrependimento e diante de Deus ela está salva, justificada para a vida eterna? Você não sabe. Aconselho sim, sair daquela vida, porque aquela vida destrói ela, é humilhante. Mas não dizer que ela está no inferno por causa daquilo. Não. Agora só que Deus fala lá em Provérbios, continuando, que diz que mal faz a prostituta. Que vende seu corpo para comprar um pedaço de pão para comer. Está dizendo isso não é um pecado de morte que eu vou jogar no inferno por causa disso, não. Só se ela não fizer o bem. Independente de quem seja, se não fizer o bem, a caridade não der fruto, a árvore não der fruto, será cortada, lançada ao fogo. Certo? Só que ele fala sobre o adultério. Agora ele continua, depois dessa questão da prostituta, e diz, agora a adúltera não. A adúltera é má, perversa. Por que o adultério é diferente da prostituição? Porque, veja, todo pecado que você fizer, que você não tem misericórdia do seu irmão, do seu próprio, do seu marido, seja quem for, porque todos nós somos irmãos, Deus não perdoará. Ele diz, só terei misericórdia daquele que teve. Uma prostituta pode ser uma pessoa de misericórdia, pode ser solteira e não adulterar, viver sua vida só fazendo bem, não fazer o mal a ninguém. Agora, quem comete adultério, ele está fazendo mal a seu marido ou a sua mulher. Ele não está tendo misericórdia. Jesus disse, negue-se a si mesmo e siga-me. Esse negócio de negar, Jesus quer dizer para me seguir, é você negar as suas vontades, como era o jovem rico. Jesus pediu para ele negasse os desejos dele de riqueza, ajudar os pobres, dividir com quem não tem e seguir Jesus. Quando alguém faz um mal para você, você perdoa aquela pessoa, você se humilha. Porque é difícil, aquela pessoa fez um mal, você tem que perdoar. Então você nega a si mesmo e segue Jesus. Porque nós temos um desejo incontrolável de julgar as pessoas. Quando você nega aquele desejo seu de julgar os outros e não julga aquelas pessoas, então você está negando a si mesmo, as suas vontades má e seguindo Jesus. Esse é o caminho da justiça de Deus. Como Deus mesmo disse, quer saber para onde eu ando pelo caminho da justiça. Esse é o caminho da vida eterna que Jesus veio nos ensinar. Mas continuando. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes. Ou seja, não acreditaram no que o pastor falava. Não deram fruto digno de arrependimento. Afinal, para acreditar neles.
As pessoas não acreditaram quando João Batista vem dizer que para entrar no reino de Deus, tinha que, quem tivesse 2 túnicas simbolizando as posses, teria que dar uma a quem não tem. E quem não tivesse posse, ele se falava, quem tiver comida, divida com quem não tem. Ele achou que aquilo era uma besteira. Como hoje o mundo acha. Quando eu falo essas coisas, o mundo acha que não é assim. É da mesma forma que antigamente. Hoje o mundo não mudou. Como diz a própria palavra, vocês trocam o mal por bem e o bem por mal. Mas o filho que vai entrar no reino de Deus é aquele que faz a vontade, como diz minha palavra. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Todo aquele. O samaritano fazia a vontade de Deus, mesmo sem ser crente. Então ele é aquele filho, eu não vou, mas na verdade ele ia. Então essa é a verdade de Deus no último dia. Esses serão os escolhidos de Deus, independente de crenças ou religião. Essa parábola está falando sobre os 2 tipos de pessoas que tem. Os 2 filhos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Só que um, no fim dos tempos, simbolizará, ou seja, por herança, será filho do diabo. Afasta de mim, maldito, porque eu tive fome, tu não me deste de comer. Certo? Esses são filhos do diabo, independente se ele ia para a igreja ou não. E tem os filhos de Deus. Venha até me bendito de meu Pai. Entrai na posse do reino, vou estar preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber. Então os justos dirão, esses serão os filhos de Deus, independente se for para a igreja ou não for. A igreja é maravilhosa para a questão de fé. E era para ter o ensinamento esse que eu estou falando, mas não tem. Não leva ninguém para a vida eterna mais, porque ela não dá esse ensinamento como se deve. Às vezes fala em caridade, mas não dá a quantidade da caridade, o fruto digno de arrependimento que deve dar para entrar no reino de Deus. João Batista dizia, quem tiver 2, dá 1 a quem não tem, metade. Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, metade. Zaqueu disse, Senhor, darei metade. Zaqueu entrou no reino de Deus. Jovem rico, fala com ele, Jesus falou com ele. Ele não quis, então não, é impossível você entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de agulha. Certo? Mas não é só o rico, é também o pobre. Porque a árvore que não der o bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Todos têm que dar fruto. Porque Deus não quer quantidade, quer qualidade. A qualidade para Deus é aquilo que faz falta. Porque você vê muitas pessoas pobres, eu não ajudo porque eu não posso, tem dó das pessoas. Se eu falando em alguém que está passando alguma necessidade, aquela pessoa chora às vezes, né? Eu vou orar por ele quando é crente, quando não é, fica com dó. Eu não posso ajudar, ganho um salário 1.002. Só que essa pessoa, muitas vezes, quase todo fim de ano, ele faz um sacrifício. Para arrumar sua casa, pintar sua casa. Se tem um carrinho velho, ele junta um dinheirinho para comprar outro carro melhor. Se a casa não tem cerâmica, ele reveste a casa de cerâmica, faz uma conta no banco, um empréstimo, uma reveste, ele ganha um salário mínimo. Ele faz um sacrifício para estucar a sua casa, para comprar uma televisão melhor. Mas por que quando sabe de alguém que está passando necessidade, ninguém consegue fazer um sacrifício por aquela pessoa? Mas para estucar uma casa, então a cerâmica, todo mundo faz. Para trocar um carro velho, todo mundo faz um sacrifício. Certo? Então não é só o rico, é todos tem que fazer sacrifício pelos outros. Ninguém tem amor. Porque como Jesus disse, no dia que você se colocar no lugar do outro, você será uma pessoa muito melhor. Porque você não deita de noite. Fecha os olhos e imagina que naquele momento você está tão bem. Saúde, seu filho na cama com a barriga cheia, você também, um exemplo, né? E naquele momento, perto de você, talvez tenha alguém com uma criancinha chorando, pedindo uma bolachinha e não tem. Aí você às vezes tem dó. Mas você diz, eu não posso ajudar se você é uma pessoa pobre, né? Se você é uma pessoa rica, às vezes dá uma feirinha, mas você pode dar mais, você pode dar uma casa. Mas isso é sacrifício, eu não faço isso não. Se você é pobre, como eu estava falando, você faz um sacrifício para estucar, botar cerâmica, mas para ajudar não. Então Jesus vai dizer, afasta de mim, maldito, para essas pessoas. A coisa mais importante na vida da gente é o filho. Mas o povo não entende que o meu filho é como seu filho. Se o meu filho sente fome, sente frio, sente sede, é igualzinho ao seu também sente. Então se coloque seu filho no lugar do seu pai, no lugar daquela pessoa que está passando necessidade.
E como você faz um sacrifício para ajeitar um carro velho, por que você não faz um sacrifício para ajudar alguém que está passando necessidade? Porque se você não fizer, Jesus vai dizer, independente se você vai para a igreja ou não, não salva. Jesus só vai dizer, afaste de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Bom, se eu falo isso, eu falo pelo bem das pessoas, não pelo mal. E o que eu leio para chegar a esse entendimento não é nenhum livro, nenhum jornal, é a Bíblia. Porque já disseram alguma vez, pessoas, disse, por que você fica impondo regras? Quem te deu esse direito de impor regras? Eu disse, eu não escrevi a Bíblia. A Bíblia está escrita para nós entendermos o que é a vontade de Deus. Apenas o povo não quer ver, como Jesus diz, olharão com os olhos, de um modo verão, ouvirão com os ouvidos, de um jeito entenderão, porque seu coração está endurecido. O povo são mau, o coração duro. Não querem ver. Mas o que eu estou lendo, o que eu estou passando, tudo isso está na palavra de Deus. Nas parábolas de Jesus, como eu estou traduzindo elas, você está vendo que ela tudo tem coerência com o grande julgamento, que tudo tem que levar ao entendimento do grande julgamento de Jesus. No fim dos tempos, os meios vão ter que justificar o fim. As parábolas de Jesus todas levam ao grande julgamento, ao sentido do grande julgamento da vida, da nossa criação. Eu tenho outro vídeo que fala mais claramente sobre tudo isso que eu estou dizendo, que a besta, entre aspas, é uma religião cristã. Lá você conhecerá mais. E se quiser conhecer o sentido da nossa criação, também fala em outro vídeo que eu gravei, onde diz porque Deus permite que Satanás nos tente e até nos engane usando a sua própria palavra. E lá eu falarei do sentido da nossa criação, porque Deus nos criou. Até mais.